Então, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos começar os nossos trabalhos. Temos connosco o senhor Dr. Sérgio Monteiro, ex-secretário de Estado das Obras Públicas, Infraestruturas, Transportes e Comunicações. Não é obras públicas, é infraestruturas. Era assim que era a nomenclatura que se designava na orgânica do Governo. E está aqui, essencialmente, a propósito de um requerimento do Partido Chega, que os senhores conhecem e que, portanto, eu posso me escusar de estar agora aqui a referir mais. Temos uma grelha conhecida, já tive a elucidar o Dr. Sérgio Monteiro sobre a grelha, ele vai fazer uso dos 6 minutos iniciais para fazer uma intervenção e depois iniciaremos a parte de perguntas ou comentários e respostas, como está previsto. Portanto, se fizer o favor, Sr. Liga o microfone. Ainda se recorda como é que se faz? Ainda. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É para mim uma honra estar de novo aqui no Parlamento, na Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, para, com o meu testemunho, procurar ajudar ao esclarecimento da questão que é objeto de requerimento que me foi oportunamente enviado. São já algumas dezenas de vezes nesta Casa, enquanto membro do Governo e mesmo após essa função, mas é sempre com muito gosto que aqui regresso. Aproveito também para agradecer aos serviços da Assembleia da República a atenção que me dispensaram na marcação da audição, correu tudo muito bem, um especial agradecimento também para os serviços. O tema relacionado com indemnizações e a sua adequação à luz das regras que regem as entidades públicas, como tivemos recentemente a ocasião de observar, até noutras empresas, é muito importante. E a transparência na atribuição das mesmas sob regras de justiça e equidade é crítica para o reforço da confiança dos cidadãos nas instituições. As pessoas, e muito bem, querem saber se tudo foi feito com lisura. Sobre o processo em concreto que terá tido lugar no seio da CP, como as coisas se passaram na CP, já deram o seu testemunho o presidente da empresa à data dos factos, o engenheiro Manuel Queiró, e o atual presidente da CP. Eles, melhor do que ninguém, poderão detalhar os processos internos, a sua sequência, as práticas da empresa e a sua racionalidade na ótica da CP. Eu posso, porventura, contribuir para o debate, dando a visão, enquanto membro do Governo à data, de como se passou o processo de entrada dos membros do primeiro Conselho de Administração da AMT, desde a sondagem aos potenciais candidatos até à sua efetiva nomeação e os atos subsequentes que foram iniciativa do Governo. Se entenderem que posso ser útil, fico à disposição dos senhores deputados para o efeito. Mas não quero terminar esta minha intervenção inicial sem uma palavra final, se me permitem, sobre a doutora Cristina Pinto Dias, a atual Secretária de Estado da Mobilidade. A sua competência é inquestionável e foi já reconhecida e atestada em muitas ocasiões, por governos PS, por governos do PSD e do CDS, pela CRESAP e até pela Assembleia da República, numa Comissão de Economia semelhante a esta, que teve a ocasião de avaliar as suas competências e adequação, tendo sido sucessivamente aprovada pelo seu mérito. Eu quero dar também público testemunho de que atesto essa competência enquanto ex-membro do Governo e no trabalho que desenvolvi diretamente com a doutora Cristina Pinto Dias. Agora, a senhora Secretária de Estado sabe que a função em que hoje está implica, como é normal em democracia, um escrutínio mais apertado, para o qual eu tenho a certeza ela está plenamente preparada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, Dr. Sérgio Monteiro. Haverá muitas questões, seguramente. O primeiro partido, enquanto requerente, para intervir, é o Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Sérgio Monteiro, pela sua presença. Dentro desta circunstância que nos trouxe e que foi requerido por parte do Partido Chega que tudo fosse esclarecido neste âmbito da indemnização que foi dada à atual Senhora Secretária de Estado,
era importante nós percebermos todos os pressupostos e toda a análise que foi tida em conta para a situação ter sido realizada. Ou seja, daqui de todas as audições que foram feitas, ficou um ponto assente, toda a gente concorda que a Sra. Secretária de Estado era realmente um elemento fulcral, um técnico superior com a sua valia, com variedíssimos anos de casa em que era conhecida as suas capacidades. Isso acho que ninguém põe em causa. E isso devemos também salvaguardar a pessoa, a sua capacidade. E isso foi feito por todos os grupos parlamentares. Mesmo o Partido Chega, no seu requerimento para isto, nunca pôs em causa o trabalho e a pessoa e a competência da pessoa para a função. Mas todas as questões que estão associadas à forma como foi feita a sua indemnização levaram a que nós fizéssemos este trabalho. Ou seja, o Sr. Presidente da EMF, o Sr. Francisco Fortunato, o Sr. Diretor da EMF, peço desculpa, de certa forma, uma das indicações que fica da sua audição é que a Sra. Secretária de Estado o que quis foi um pé de meia, e é esta circunstância que fica aqui assente, é que a forma como isto foi tratado, existe aqui um conceito, pelo menos do que nos dá a parecer, é que realmente toda a sua saída é um pé de meia desta senhora. A senhora Marta Alpuim, a ex-diretora dos Recursos Humanos, não quis prestar declarações, onde nos remeteu para uma circunstância das atas e que nós entendêssemos e que lêssemos como é que foram as atas desta circunstância. O senhor engenheiro Manuel Queiró, da sua questão, o que ficou aqui também lembrado foi o eternamente porreirismo disto tudo, e que ficou por esclarecer realmente todo este ponto, ou, quer dizer, causa ainda dúvidas a forma como é que isto foi tudo feito, relacionado com as atas, os tempos, se foi tudo acautelado, se não foi tudo acautelado, se isto foi feito de uma forma correta, se foi tido em conta o gestor público, se não foi tido em conta, todas as circunstâncias que estão aqui associadas. A questão que se prende também aqui colocar ao Sr. Doutor é o ponto de se, quando foi contratada, de certa forma, para a posição, se foi tido em conta da vossa parte estes pressupostos, se tinham conhecimento destes pressupostos, se tinham conhecimento também da indemnização, visto que é uma pessoa que sai de um organismo público para outro organismo público. E nestas situações é importante percebermos se da vossa parte havia este conhecimento. Por outro lado, também nos apraz também fazer aqui umas perguntas que certamente, se quiser responder, responde, como é óbvio, se acha correto e se estes pontos que levaram a esta circunstância, se eticamente foi tudo feito da melhor forma e se nada foi deixado ao acaso esta solução. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora para responder o Sr. Dr. Sérgio Monteiro 5 minutos para responder. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Obrigado pelas questões que efetuou. Eu ia, talvez, tentar responder, pelo menos a parte daquilo que me pergunta, porque há coisas que eu, de facto, não conheço do lado da CP, explicando a cronologia que, do lado do Governo, aconteceu, isso sim eu posso testemunhar diretamente, relativamente à composição do primeiro Conselho de Administração da AMT. Foi feita uma sondagem aos potenciais candidatos, uma sondagem no sentido de saber se tinham disponibilidade. Nós fizemos uma avaliação, nós no Ministério da Economia, em conjunto com o Ministério das Finanças, fizemos uma avaliação do perfil ideal das pessoas que compunham o Conselho. Como sabe, o Conselho é um órgão colegial e, portanto, precisa de vários perfis.
Fizemos esse trabalho durante o mês de junho de 2015 e, entre o final de junho de 2015 e o início de julho, foi feita essa sondagem aos candidatos. Todos aceitaram preencher os formulários, já lá vou, mas essa sondagem foi feita entre o final de junho e o início de julho, quer para o Presidente, que depois foi confirmado, o Dr. João Carvalho, que é para a restante equipa, onde se encontrava a Dra. Cristina Pinto Dias. Os candidatos preenchem os formulários que eram necessários para a candidatura ser validada pela CRESAP, ou ser avaliada pela CRESAP, até o dia 5 de julho de 2015. E o Governo envia, através do Ministério da Economia, o pedido de parecer à CRESAP no dia 6 de julho de 2015. A CRESAP emite o parecer dando indicação de adequado e até, enfim, um parecer elogioso relativamente ao perfil de cada elemento e à composição do Conselho da AMT. No dia, portanto, o pedido de parecer no dia 6, o parecer da CRESAP é recebido pelo Governo no dia 14 de julho. E é enviado à Assembleia da República, aliás, à Comissão de Economia, para as respectivas audições, no mesmo dia. Portanto, o Governo envia à Assembleia da República no mesmo dia. As audições, há várias entidades reguladoras, sei que as diversas audições para as diversas entidades reguladoras que naquela altura tinham de ser ouvidas, ocorreram nos dias 15, 16 e 17 de julho. Portanto, nota-se uma grande cooperação institucional entre a Assembleia da República e o Governo, como deve ser, aliás, em todas as situações, porque as audições foram marcadas imediatamente a seguir. E o relatório na Assembleia da República que aprova os candidatos, que os considera adequados, foi emitido no dia 22 de julho e é enviado ao Governo no mesmo dia. Portanto, entre o final de junho e o dia 22 de julho, passa-se este conjunto de atos e audições e, portanto, é feita pelo Ministério da Economia o agendamento para Conselho de Ministros para se poder proceder à respectiva nomeação. E essa nomeação é aprovada em Conselho de Ministros no dia 23 de julho de 2015. Há um ato subsequente, que é também do Governo, e que se prende com a nomeação da Comissão de Vencimentos. A AMT, este é um aspecto importante, porventura, nesta nossa audição, porque quando foram convidados, as pessoas sabiam que era a primeira vez que a AMT era um regulador que não existia, era um regulador económico, o IMT existia enquanto regulador técnico, mas a regulação económica do setor dos transportes e da mobilidade ainda não existia e, portanto, sabiam que não estava criado um conjunto de organismos que uma entidade reguladora que já tem mais anos tinha, nomeadamente a Comissão de Vencimentos. Esta Comissão de Vencimentos é nomeada no dia 31 de julho. Portanto, a nomeação em Conselho de Ministros é no dia 23 de julho, a nomeação da Comissão de Vencimentos, com um elemento indicado pelo Ministério das Finanças, outro pelo Ministério da Economia e um terceiro pela própria AMT, é feita no dia 31 de julho. E, portanto, este é o conjunto de informação que nós, do lado do Governo, temos. Indo às duas questões finais, eu estou quase sem tempo, mas se o Sr. Presidente me conceder uma tolerância de 1 minuto... Muito obrigado. Diria o seguinte, se nós tínhamos conhecimento de qualquer indenização atribuída a partir da nomeação, porque julgo que a atribuição é feita no final deste processo, do que pude perceber, a resposta é não. Nem desta, nem das outras 3.000 rescisões e nomeações que aconteceram no setor que eu tinha a responsabilidade de tutelar. Foram mais de 400 na CP, mas foram mais de 3.000 no setor todo dos transportes e das infraestruturas. Nunca nenhuma indemnização, valor, foi à Secretaria de Estado para aprovação. Não houve qualquer aprovação da minha parte, nem formal, nem por meios telemáticos, qualquer outra coisa, não fizemos isso. Por fim, não quero fazer juízos
de valor relativamente às decisões de cada um, portanto, é isto. Não me quero estender mais nesse comentário. Obrigado. Mas tem mais tempo para se estender, entretanto, porque a audição vai continuar e neste momento é o deputado Pedro Coimbra, do Partido Socialista, que vai colocar as questões. Não é, Sr. Deputado? Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dr. Sérgio Monteiro, como o Sr. disse há pouco, tem uma vasta experiência nestas audições parlamentares e tem quase tão vasta experiência depois de deixar de ser governante como aquela que teve enquanto foi governante, o que não é propriamente um motivo de satisfação, porque os motivos que o têm trazido cá não têm sido propriamente os melhores. E este é mais um bom exemplo de uma indemnização de 80 mil euros à atual Senhora Secretária de Estado, em que o senhor também tem responsabilidades. De todo modo, eu queria cumprimentá-lo, dar-lhe as boas-vindas e agradecer-lhe o facto de estar aqui uma vez mais connosco. Dr. Sérgio Monteiro, o senhor ainda hoje é conhecido pelos portugueses e, de uma maneira geral, pelos trabalhadores ligados às empresas dos transportes, pelas suas políticas para o setor. Aumento dos preços dos bilhetes, aumento dos passos mensais, redução salarial, corte de subsídios de Natal e de férias, progressão nas carreiras congeladas, contratação coletiva inexistente, total desinvestimento, quer nas infraestruturas, quer no material circulante. Ou seja, um setor à deriva e sem qualquer estratégia. Antes do senhor iniciar esta política no setor, em 17 de junho de 2010, a senhora Secretária de Estado, Cristina Dias, entra para a administração da CP. No auge das suas políticas para o setor, em 14 de julho de 2015, a doutora Cristina Dias é aprovada na CRESAP e nesse mesmo dia despede-se da EMF, onde era presidente do Conselho de Administração, dizendo que ia abraçar novos desafios. Palavras da senhora doutora Cristina Dias. Em 22 de julho de 2015, a doutora Cristina Dias requer por ofício dirigido ao senhor presidente do Conselho de Administração da CP a revogação do contrato de trabalho por mútuo acordo. E pasme-se, doutor Sérgio Monteiro, é mesmo de pasmar. Chegaram-nos ontem os documentos que o Partido Socialista requereu e veja que no próprio dia em que a doutora Cristina Dias apresenta o requerimento, o Conselho de Administração reúne extraordinariamente, no mesmo dia 22 de julho, com a presença e com a participação da doutora Cristina Dias no órgão, e que tinha naturalmente assento, para lhe ser rescindido por mútuo acordo o acordo laboral que tinha como técnica licenciada e para lhe ser atribuído um pé de meia de 80 mil euros. Doutor Sérgio Monteiro, isto é absolutamente inacreditável. No mesmo dia, eu não sei se a doutora Cristina Dias entrou com o requerimento às 8 da manhã e se às 8h15 da manhã o Conselho de Administração estava a reunir extraordinariamente para lhe atribuir um pé de meia. Isto é absolutamente inacreditável. No dia 23 de julho de 2015, no dia a seguir, portanto, o Conselho de Administração da CP reúne novamente, de forma extraordinária, para deliberar, prescindir do cumprimento do prazo de produção de efeitos da renúncia estipulada por lei, atendendo que, entretanto, a doutora Cristina Dias renunciou ao cargo de vice-presidente do Conselho de Administração. Ou seja, requerimento a 22, reunião extraordinária a 22, reunião extraordinária novamente a 23 de julho de 2015. É que, nesse mesmo dia, 23 de julho de 2015, a doutora Cristina Dias inicia funções na Autoridade da Mobilidade dos Transportes, como já aqui foi dito, ao que parece, por interferência e por convite até pessoal do doutor Sérgio Monteiro. Sobre o processo de indemnização da doutora Cristina Dias, parece que não existe, ainda não encontramos, ainda não nos foi enviado, qualquer parecer jurídico que o sustente. Não existe, também não nos foi enviado, qualquer processo da Direção de Recursos Humanos da CP que dê transparência, que dê sustentabilidade técnica e que dê moralidade a esta indemnização de 80 mil euros, na qual o senhor também tem responsabilidade. Queria ainda referir as declarações do senhor engenheiro Manuel Queiró, à data presidente do Conselho de Administração da CP, à imprensa, no dia 22 de abril de 2004, em que diz que não tinha conhecimento, que não sabia, que não foi comunicado à CP a saída da doutora Cristina Dias para a AMT e que, apesar do processo da CRESAP já ser público, em que acrescentou, e vou citar,
o tratamento da indemnização não seria o mesmo. Fim de citação. Ou seja, o engenheiro Manuel Queiró diz que não tinha conhecimento da saída da senhora doutora Cristina Dias e que se tivesse tido conhecimento, o tratamento dado à indemnização não teria sido o mesmo. Isto é tudo muito estranho, Dr. Sérgio Monteiro, porque a lealdade, a solidariedade tem dois sentidos, de baixo para cima e de cima para baixo. E o senhor tutelava a CP, o engenheiro Manuel Queiró era o presidente do Conselho de Administração e o senhor era secretário de Estado. Tinha a obrigação de o ter avisado, se é que não avisou. Mas se não avisou, de facto, isto parece que foi combinado com a doutora Cristina Dias e, eventualmente, com o senhor engenheiro Manuel Queiró para abrir uma via rápida para a atribuição deste pé de meia. Pelo que se levantam aqui grandes dúvidas, Dr. Sérgio Monteiro, quanto à legalidade, quanto à transparência e quanto à equidade com que foi tratado o processo da doutora Cristina Dias em relação a outros colaboradores da CP. Pergunto-lhe se o senhor nunca comunicou ao presidente do Conselho de Administração da CP o convite que fez à doutora Cristina Dias para assumir funções na AMT. Se não o fez, se não acha isso estranho, não é uma deslealdade institucional? Foi mesmo para abrir caminho ou para preparar a indemnização à doutora Cristina Dias? Vou terminar, Sr. Presidente. Pergunto-lhe também se considera realmente aceitável que, numa altura de forte austeridade em que o senhor se notabilizou, se a doutora Cristina Dias, com esta via rápida para receber 80 mil euros de pé de meia, se não lhe parece descabido para os tempos que vivíamos na altura. Por fim, vou terminar, Sr. Presidente, se acha que estes procedimentos numa empresa que o senhor tutelava são claros, legais e transparentes. Muito obrigado. Obrigado eu, Sr. Deputado. Está claro. Sr. Doutor, tem 6 minutos para responder. Isto é... Está bem? Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, sem considerações iniciais, cumprimento o Sr. Deputado Pedro Coimbra enfim, nada direi sobre as observações que fez sobre mim e as minhas vindas aqui à Comissão. As palavras ficam com quem as produz. Eu tive a ocasião de explicar qual foi a cronologia do lado do Governo. Não conheço, ou melhor, conheci agora a cronologia do lado da CP. A renúncia no dia 22, a renúncia no dia 22 e no dia 23, essa sim conheci, porque me foi remetida, a dispensa do pré-aviso de 30 dias para que a doutora Cristina Dias abandonasse funções. Essa ata foi-me remetida ao meu gabinete, eu tomei dela conhecimento, dei conhecimento dela ao gabinete da Secretária de Estado do Tesouro, como era meu dever, obviamente, a tutela é conjunta e, portanto, enfim, houve condições para que pudesse ser feita a nomeação no dia 23. Não consigo responder-lhe com a exatidão que gostava, se houve uma comunicação formal ou não ao Sr. Presidente da CP do convite feito à doutora Cristina Dias. Mas não me parece, salvo melhor opinião, são conversas tidas há 9 anos atrás, o Sr. Deputado far-me-á a justiça de não conseguir reproduzir 9 anos depois todas as conversas que tive. Mas o facto não me parece particularmente relevante para esta discussão, porquê? Vou-lhe dar a minha opinião. A audição da doutora Cristina Dias, enquanto potencial elemento a compor o Conselho de Administração da AMT, foi pública. É pública. Foi aqui, na Comissão. Como a minha audição é pública, a dela também foi pública. E, portanto, acho estranho que seja invocado um argumento de desconhecimento para uma tomada de decisão num sentido ou noutro. A audição é pública. Era um facto público e notório, conhecido, independentemente das conversas que possam ter ou não existido. Como lhe digo, não estou com isto a dizer que não comuniquei, mas não posso, em rigor, dizer sim, recordo-me uma conversa, foi neste dia e comuniquei, não consigo fazer isso. Aliás, diria mais. Apesar de ser já público que havia um convite, a senhora doutora Cristina Dias
renuncia no dia 22. A mim parece-me uma situação normal. Estou-lhe a dar a minha opinião. Porquê? Acho absolutamente normal que, se a doutora Cristina Dias, por exemplo, não fosse considerada como apta pela Comissão de Economia da Assembleia da República a desempenhar funções na AMT, que não as desempenhasse. É uma questão de respeito pela Assembleia da República. Respeito pelos senhores deputados. E, portanto, a mim parece-me um procedimento muito adequado. Parece-me ser um procedimento adequado. E, portanto, a doutora Cristina Dias, interpreto eu, que não falei com ela, nem na altura, nem agora, também para que fique claro, interpreto eu, esperou que todos os pareceres fossem recolhidos, o da CRESAP adequado e o da Assembleia da República adequado por unanimidade dos deputados, os do governo, os que suportavam o governo e os da oposição, esperou por esse momento para pedir a sua renúncia. Acha normal este procedimento, Sr. Deputado? Eu não acho. Parece-me absolutamente normal. Parece-me absolutamente normal. Mais do que isso, também não acho anormal que nos tenha sido remetida ao Gabinete, à Secretaria de Estado, apenas a ata do dia 23. E porquê? Porque essa ata era fundamental e instrumental para a nomeação no Conselho de Ministros, a dispensa do pré-aviso. Era instrumental para isso. Como lhe disse, relativamente à indemnização, o senhor deputado insistiu nesse ponto. E eu quero deixar absolutamente claro perante o senhor deputado e todos os que nos ouvem que nunca, e eu isso posso dizê-lo sem hesitações, nunca fiz qualquer interferência, tive conhecimento prévio ou determinei quaisquer regras, exceto uma. Exceto uma. E a regra que determinei relativamente às indemnizações é que não fossem onerar a Segurança Social e o subsídio de desemprego. Essa regra foi determinada logo no início, em 2012, está aqui a senhora ex-ministra também na audição, sabe que é muito fácil reestruturar transferindo o envelope de um sítio para o outro. Digo assim, eu resolvo o meu problema na CP, mas agora fica a Segurança Social e os subsídios de desemprego a resolver este problema. Isso nós pedimos às empresas. E por isso é que não havia uma regra que fosse igual para todas as empresas, porque a situação particular de cada empresa era decidida pela própria empresa, os conselhos de administração determinavam as regras das saídas, das rescisões por mútuo acordo, em cada caso cumprindo esta orientação geral, que era não transferir o valor do orçamento da CP para o orçamento da Segurança Social. Depois, sobre a questão do parecer jurídico, eu não consigo dizer mais do que aquilo que eu vi dos dois presidentes da CP, o presidente à data e o atual presidente. Para me preparar para esta audição, ouvi a posteriori as audições dos dois senhores presidentes e ambos disseram que não era necessário um parecer jurídico. Pareceu-me. As chefias de primeira linha e os assessores do Conselho de Administração respondiam perante o Conselho de Administração. Pareceu-me que foi isto que ambos defenderam. E, portanto, parece-me que, do ponto de vista do parecer jurídico, não há dele necessidade. Sobre os outros pontos, o que cobri genericamente as perguntas, mas deixaria para depois. Obrigado. Muito bem. Também falhamos aqui o cronómetro, sem dúvida. Sr. Deputado. Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Que não vai ser. Não vai ser? Vai? Não. Então faz favor, vamos ver. Muito obrigado. É precisamente por causa do tempo. Eu sei que, naturalmente, é mesmo uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Eu sei que, naturalmente, não fez por mal. Eu também estou habituado a conduzir os trabalhos e isso também acontece, e, portanto, acontece a qualquer um. Eu não chamei a atenção porque estamos aqui para ouvir o Dr. Sérgio Monteiro e não me importa nada que o Dr. Sérgio Monteiro ultrapasse o tempo que lhe está destinado, porque é acrescentar valor e esclarecimento. Mas pedir, sobretudo, atenção à gestão do tempo em relação aos grupos parlamentares, para que haja equidade, ao contrário do que houve no tratamento da indemnização da senhora doutora Cristina Dias, que haja equidade no tratamento do tempo em relação aos grupos parlamentares. Eu creio, de qualquer das formas, houve falha no cronómetro, mas creio, de qualquer das formas, que não ultrapassou os 6 minutos, parece-me. Sim. Relativamente à intervenção dos grupos parlamentares, o esforço que eu tenho que fazer, Srs. Deputados, o esforço que tenho que fazer é exatamente esse, que é para haver equidade entre todos. E havendo equidade, que é isso que vai acontecer exatamente neste momento,
é o grupo parlamentar do PSD e o Sr. Deputado Gonçalo Lages. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o nosso convidado, o Dr. Sérgio Monteiro, senhoras e senhores deputados, e dizer aqui duas considerações que parecem importantes. O próprio Partido Socialista, ainda há pouco, e o Sr. Deputado Pedro Coimbra fez essa introdução, a meu ver, completamente desadequada e, portanto, obriga-me a fazer aqui uma reposição do que efetivamente se passava na altura. E nós não nos podemos esquecer, precisamente nesta altura e durante este mandato, foi um mandato de recuperação de uma bancarrota de Portugal, de uma bancarrota que levou o país à falência e de uma bancarrota com a responsabilidade direta do Partido Socialista. E, portanto, urge fazer aqui um reparo no sentido de dizer, e o próprio Dr. Sérgio Monteiro sabe isso porque viveu na altura, porque foram efetivamente tempos difíceis, foram tempos exigentes e foram tempos que merecem todo o nosso respeito e consideração por quem representou e teve funções públicas nessa altura. E, portanto, feito esta introdução, há 2 ou 3 pontos que eu gostaria de perguntar e gostaria também de repor, de certa forma, a verdade. Até porque já foi dito aqui várias vezes e foi repetido outra vez pelo Sr. Deputado Pedro Coimbra, houve um conjunto de premissas e de situações reportadas ainda na nossa primeira audição que foram todas, uma por uma, desmentidas e factualmente desmentidas relativamente a questões de favorecimento ou de fato feito à medida da doutora Cristina Dias. Parece-me que hoje já não há qualquer dúvida que não existe nada que foi feito propositadamente ou por categoria profissional, ou pela idade, ou pela antiguidade, ou idade na empresa. Porque sobre este assunto também, já numa reunião anterior, falámos e verificámos, aí sim, situações estranhas, de um conjunto variado de pessoas que rescindiram da mesma forma com a própria empresa, com idades de 65 e de 67 anos. E, portanto, estamos esclarecidos em relação ao que é ou não é um pé de meia. Não é um pé de meia uma pessoa de elevado prestígio e de uma função importante na empresa prescindir de 18 anos de carreira que ainda faltava para poder atingir a reforma, ao contrário de outros que saíram com 65 anos com uma indemnização superior aos próprios 79 mil euros que recebeu. Não vale a pena continuarmos a dizer 80, para sermos precisos, foram 79 mil euros, e efetivamente saíram com 65 anos de idade. E isso, sim, constitui um pé de meia que é importante aqui realçar, mas o Partido Socialista continua sem conseguir perceber os números, porque foram 430 pessoas que saíram. Não foi nem uma, nem duas, nem 3, nem 4. Porque a notícia que, entretanto, já apareceu é porque a doutora Cristina Dias era a 4ª mais nova dos licenciados e, se calhar, como foi dito ainda anterior, dos que têm 1,70 m e dos que calçam 41. Pronto. Mas, efetivamente, chegando aqui à ponto que me que era importante repor a verdade, porque o Sr. Deputado Pedro Coimbra não quis, efetivamente, ler a parte da ata que diz, e que é importante que fique aqui escrita em ata, que diz: a doutora Cristina Maria dos Santos Pinto Dias invocou impedimento e incompatibilidade na apreciação do presente ponto da agenda, atenta a esta matéria, tendo-se escusado na tomada de decisão do mesmo, assim emitindo declaração que aqui fica registada. Não é sério o Sr. Deputado referir-se à ata sem referir esta passagem, porque o Sr. Deputado disse, não é verdade, disse aqui 2 vezes que participou na reunião e está aqui provado que o Sr. Deputado disse é mentira. Avançando com os pontos, há 2 pontos mais importantes ainda, porque vamos ao histórico. Vamos então, Sr. Presidente, ao próprio histórico, porque o Sr. Dr. Sérgio Monteiro já nos ajudou muito aqui, ao fazer esta timeline, para nós percebermos efetivamente todas as datas e percebermos que foi cumprido escrupulosamente todas as questões legais. Mas há uma parte ainda mais importante, é que, como disse bem, um ponto importantíssimo para se poder prosseguir com a nomeação da doutora Cristina seria o parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas, a própria comissão onde nós estamos hoje. E esta comissão, emitindo o seu parecer, disse o seguinte: o relatório da audição da doutora Cristina Dias, indigitada para vogal do Conselho de Administração, foi aprovado por unanimidade. Unanimidade que não se verificou em outros membros nomeados para a mesma função e para a mesma autoridade. Mas vamos então avançar para percebermos o que é que disse o Partido Socialista na altura, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, aliás, por quem eu tenho uma grande estima, disse: queria afirmar que o PS tinha procurado ter uma participação assertiva nas audições e queria referir que o PS tinha feito uma apreciação global muito positiva em relação às personalidades indigitadas para o exercício dos vários cargos na AMT, que considerou terem experiência na área e em áreas complementares, pelo que acreditava que tinham a possibilidade de formar uma boa equipa para o exercício das suas funções. E eu não posso estar mais de acordo com o que disse o Partido Socialista na altura, como atestam, aliás, os vários pareceres da CRESAP que foram, entretanto, emitidos para a doutora Cristina Dias. Dito isto, e com o acordo, precisamente, das declarações do Partido Socialista, há 3 perguntas que eu gostava de fazer aqui ao Dr. Sérgio Monteiro. Primeiro, como já foi aqui referido,
no setor que tutelava, o Dr. Sérgio Monteiro acabou de referir que tiveram que existir mais de 3.000 rescisões e mais de 3.000 situações de pessoas que saíram das funções que ocupavam. Portanto, isto não foi um caso de uma pessoa ou de 430 na CP. Foram variadíssimas empresas tuteladas que tiveram que reduzir o seu pessoal por causa da bancarrota do Partido Socialista. E, portanto, a minha pergunta é, efetivamente, se o Dr. Sérgio Monteiro recebeu algum e-mail, recebeu algum SMS ou recebeu alguma comunicação por WhatsApp que lhe referisse o que é que foi efetivamente algum valor de rescisão que possa ter acontecido ou para a doutora Cristina Dias ou para qualquer outro funcionário de qualquer outra empresa que o senhor doutor na altura tutelava. Portanto, recebeu alguma comunicação ou não relativamente a esta questão? E depois a outra pergunta, que é importante, nós aqui também referimos, porque foi dito várias vezes aqui nestas reuniões, é que a doutora Cristina Dias saiu de uma função que ocupava para ir ganhar muito mais noutras funções. Isto também não é verdade. E a pergunta que eu faço ao doutor Sérgio Monteiro é, quando saiu das funções que ocupava, ou melhor, quando foi nomeada a doutora Cristina Dias, sabia qual era o vencimento que ia ter? O vencimento que estava estipulado na altura foi deliberado em que data? Quando é que efetivamente se soube e se veio ou não também à Assembleia da República qual era o valor do montante pago por vencimento à Autoridade dos Transportes? Porque é mentira que se diga que a doutora Cristina Dias saiu para uma função que sabia quanto é que ia ter remuneração, porque tal só se veio verificar mais tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dr. Sérgio Monteiro, 6 minutos para responder, como entender. Os seus deputados vão criar condições para ouvir a resposta. Sr. Deputado, estão criadas as condições e o Dr. Sérgio Monteiro vai responder às questões. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Gonçalo Lajo. Muito obrigado pelas perguntas. Um ponto prévio. Eu disse na minha declaração inicial que é muito importante o escrutínio, a transparência na atribuição de indemnizações, as regras de justiça e equidade, e essa é genuinamente a minha opinião. Fatos à medida são intoleráveis, seja onde for. Acho que nenhum dos senhores deputados que está aqui aceitaria sequer a suspeita, a percepção de que o fato era feito à medida. E, portanto, digo para todos os grupos parlamentares, eu acompanho esse entendimento, fatos feitos à medida são intoleráveis, seja no setor privado, seja no setor público, mas mais ainda no setor público. Sobre as 3.000 rescisões por mútuo acordo. Como digo, a única orientação que dei na altura, em coordenação com o Ministério das Finanças, com a Secretaria de Estado do Tesouro, foi aquela que referi. Não poderia existir a transferência da despesa de um organismo do Estado para outro organismo do Estado, daí que cada empresa, em função do perfil dos trabalhadores, decidiu qual era o múltiplo de vencimento que cada proposta deveria ter, sempre em critérios de igualdade e equidade por categorias profissionais e por antiguidade, sem qualquer interferência por parte da Secretaria de Estado, porque é assim que se responsabilizam os conselhos de administração, não é cá com interferências todos os dias, não é assim que, do meu ponto de vista, se deve exercer a função de tutela e a função acionista, é dar orientações de natureza geral, deixar que as administrações as executem e depois fazer a avaliação em cada momento. E, portanto, eu julgo que esse programa de rescisões por mútuo acordo correu muito bem. Na altura, recordo-me, havia o receio, admito que legítimo, de que houvesse necessidade de despedimentos, mas não houve. Fizemos esse programa de rescisões em paz, retomamos o equilíbrio operacional nessas empresas e, portanto, foi um feito, de facto, determinante para a saída de Portugal do procedimento por déficits excessivos mais tarde e anteriormente do programa de assistência económico-financeira. Portanto, está respondida a primeira questão do Sr. Deputado, nunca houve qualquer conhecimento prévio, acordo ou interferência por parte da Secretaria de Estado relativamente a qualquer valor de indemnização para qualquer trabalhador, independentemente da sua categoria ou da função que exercia em qualquer empresa. Sobre a questão da comissão de vencimentos, ou melhor, da determinação do vencimento. De facto, enfim, uma consequência de ser
ser criada uma autoridade, era a instalação de um regulador económico, não haver ainda um conjunto de regras definidas ex ante, a priori. E uma delas eram os vencimentos que seriam atribuídos aos membros do Conselho de Administração e depois todos os outros, porque depois uns acabam por determinar os outros. Por isso é que ficou previsto nos seus estatutos que teria de ser nomeada uma comissão de vencimentos e essa comissão de vencimentos começaria por determinar o vencimento do Conselho de Administração e depois, enfim, todo o restante quadro staff da AMT seria determinado em função dos vencimentos do Conselho de Administração. Portanto, confirmo, Sr. Deputado, à data de aceitação de funções e de rescisão do vínculo com a CP, portanto, 22 de julho, nenhum membro do Conselho de Administração que haveria de ser nomeado no dia a seguir tinha conhecimento ou expectativa relativamente ao salário que iria oferir. A Comissão de Vencimentos, como eu referi, foi nomeada no dia 31 de julho de 2015, composta pelo Dr. Luís Pires, pelo Dr. Eduardo Cardadeiro e pelo Dr. João Bebiano. Esta nomeação foi feita por indicação do Dr. Luís Pires, do Ministério das Finanças, Eduardo Cardadeiro, do Ministério da Economia, e João Bebiano, da própria AMT, que veio, percebi eu agora na preparação desta audição, a tomar uma decisão mais tarde, em outubro, julgo que é 23 de outubro, mas enfim, no final de outubro, toma uma decisão relativamente aos vencimentos, portanto é absolutamente verdade que no momento da aceitação não há conhecimento ou sequer a fundação de uma expectativa relativamente ao salário que iria ser oferido. E julgo que relativamente às perguntas estão respondidas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Sérgio Monteiro. Então, estamos em condições de avançar para a segunda ronda. É a segunda ronda, exatamente. Estamos só aqui a esclarecer aqui umas questões, que começa pelo Partido Socialista e ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Sr. Deputado, são 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Por favor. Obrigado, Sr. Dr. Sérgio Monteiro. Vamos fazer aqui o exercício. Imagina que o Dr. Sérgio Monteiro tirava a gravata e vestia o fato de um trabalhador que teve cortes salariais, que teve bloqueio na sua carreira, que teve corte nos serviços, que teve fecho de oficinas, e vê uma administradora, uma vice-presidente, a sair da empresa no dia 22 de julho e entrar no dia 23 para outra empresa pública, ou seja, de uma empresa pública para outra empresa pública, 2 cargos de nomeação, a receber e recebe uma indenização de 78 mil euros e no dia seguinte vai receber 13 mil euros. Imaginem que o senhor tem esse fato. Imagino o que é que o senhor sentia, até porque há aqui um conjunto de trabalhadores, que pediram para rescindir, Senhores deputados, 36, pediram para... Desculpe. Senhores deputados, eu sei, perde o raciocínio, tem toda a razão. Ao tempo inicial não, mas o tempo interrompe. Eu sei, mas o senhor deputado, a desenvolver o seu raciocínio, tem toda a razão. Mas, como eu já disse aqui na reunião anterior, não há inocentes aqui à volta desta mesa. Não há inocentes. E, portanto, está-se a tornar um hábito muito corriqueiro, muito regular. As interrupções prejudica quem está a intervir. Todos o estão a fazer. Eu sugeria que fôssemos um bocado mais comedidos. Portanto, Sr. Deputado, faz favor. Essa é a primeira pergunta. Como é que se sentiria um trabalhador que não recebeu nada e ver os outros trabalhadores, especialmente uma vice-presidente, a receber? Depois, o senhor... Aqui há várias questões. Há a questão da falta de ética, a falta de princípios e a falta de moralidade. Como é que o senhor esconde do presidente da CP o facto da sua vice-presidente ser nomeada para a AMT? E depois também gostaria de lhe fazer uma pergunta, que é... Artigo 27 do Estatuto do Gestor Público. A renúncia não carece de aceitação, mas deve ser comunicada aos órgãos de eleição ou de nomeação. Ou seja, o Sr. Secretário de Estado tutelava a CP. E eu pergunto-lhe se a doutora Cristina Dias enviou-lhe uma carta no dia 22 a rescindir ou a pedir a exoneração do cargo de vice-presidente. Porque, na verdade, há uma reunião de urgência, de emergência, no dia 22, em que a doutora Cristina Dias sai do cargo, mas participa na reunião, com um ponto único, a decisão da indenização da doutora Cristina Dias,
E mais, não era hábito a CP enviar atas para a Secretaria de Estado. Aliás, a ata anterior não é enviada. Mas o senhor, depois de ter nomeado, no dia 23, a doutora Cristina Dias, percebe que está perante uma ilegalidade. E o Conselho de Administração volta a reunir de urgência para prescindir do cumprimento dos prazos para efeitos legais. Porquê é que esta ata é enviada e porquê é que as outras não são enviadas? Porque o senhor estava a cometer alguma ilegalidade ou alguém do Departamento Jurídico da Secretaria de Estado percebeu que havia um problema de legalidade nesta decisão? Muito bem, Sr. Deputado, está colocada a pergunta com a tolerância devida pelas interrupções, que não devia ser devida, mas enfim. E agora tem a palavra para intervir o deputado PSD, que é o deputado Bruno Ventura. Faz favor, Sr. Deputado, são 2 minutos. Dr. Sérgio Monteiro, Sr. Presidente, Srs. Deputados, portanto, vamos fazer então aqui um exercício. E o exercício é este. Imagine... Vamos fazer um exercício. Imagine que tudo isto tinha acontecido nos seguintes termos. Primeiro, tinha sido um grande escândalo porque tinha existido uma indigitação pública, porque a senhora estava abaixo de 55 anos. Depois tinha sido também um grande escândalo porque a senhora era técnica licenciada e havia um programa de rescisões definidos que era para toda a gente, menos para técnicos licenciados. Depois teria sido um escândalo ainda maior pelo valor da indemnização. Depois teria sido um escândalo ainda maior porque havia uma lista de excedentários onde a senhora não estava. Tudo o que lhe estou a dizer veio a público em órgãos de comunicação social. Depois teria sido um grande escândalo, ainda maior que todos os outros, porque havia um normativo que regulava e que tinha uma lista de excedentários. E repare bem, depois havia um escândalo ainda maior que todos os outros, porque a senhora tinha tido direito a uma indemnização sem um parecer jurídico. Que na resposta à CP, o Partido Socialista lembrou-se de ler tudo, menos aquilo que interessava. E depois havia um escândalo ainda maior, porque houve, veja bem, não chegou a ter existido 68 técnicos superiores a receberem a indemnização. Não. O Partido Socialista, depois de todos estes escândalos, ficou preocupado com os que se candidataram e não receberam. E foi perguntar à CP. Agora imagina, afinal, verificou-se que técnicos licenciados receberam. Afinal, verificou-se que pessoas com menos de 55 anos de idade receberam. Afinal, verificou-se que não havia normativo nenhum para ninguém. Afinal, verificou-se, e como é normal nas empresas, num programa de rescisões, eu não sei onde é que, se existe aqui algum tipo de experiência profissional, mas a próxima definida de um programa de rescisões, não se fazem pareceres jurídicos para a saída de 430 pessoas. É o que é normal nas empresas, é assim que funciona. Muito bem, Sr. Mas afinal, também não havia nada disso. Diga uma coisa, consideraria isto uma falta à verdade ou não? Muito bem. Está feita a pergunta. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado... Factos. Zero. Factos. É aquela pausazinha do Nescafé, coffee break. Tudo isto é muito positivo, servir para desanuviar um bocado o ambiente e permitir que o Sr. Deputado Filipe Melo, que também não é inocente, possa intervir com condições e colocar as questões que entender. E, posto isto, já passamos este momento, então, do intervalo. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Um cumprimento especial ao Dr. Sérgio Monteiro, que está cá a nosso requerimento. Mas eu não podia começar, antes da questão que tenho para lhe fazer, de deixar um reparo. O Sr. Deputado Pedro Coimbra e o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, que eu estimo bastante, tiveram 2 intervenções com as quais eu não me revejo e também sou um partido da oposição ao partido que o Dr. Sérgio Monteiro representou enquanto Secretário de Estado. Quando se vê ataques à ofensa ou ofensas à integridade pessoal de alguém que vem a esta casa prestar os esclarecimentos a convite, relembro que não é obrigado,
não fica bem, não prestigia, não dignifica esta casa, muito menos quando dentro das vossas portas tem um caso Alexandra Reis de valor muito superior. Sr. Dr. Sérgio Monteiro, duas questões que eu gostava de lhe colocar no seguimento das respostas que deu ao meu colega deputado Carlos Barbosa, que tem a ver com o seguinte: competia, naturalmente, ao Sr. Doutor, enquanto tutela da pasta, fazer o convite à doutora Cristina Dias para ir para outro órgão. Naturalmente, conhecia o desempenho da doutora Cristina Dias, aliás, fortemente elogiada no decurso das audições que nós tivemos sobre esta matéria, mas disse também, e eu registro, que não sabia se houve ou não indemnização e que a parte ética e a parte moral a cada um competia. E eu concordo perfeitamente. Mas, neste sentido, duas questões muito práticas e muito objetivas. Perguntas, Sr. Deputado. Duas perguntas muito práticas e muito objetivas. Enquanto tutela das duas instituições, neste caso, não deveria ser do conhecimento do Sr. Doutor da indemnização, sim ou não? E a segunda questão, uma vez que se pronunciou, e bem, sobre a questão ética e moral, que é de cada um, se, na sua opinião, a doutora Cristina Dias, uma vez que nós entendemos que não agiu com a maior ética que lhe competia, pondo em causa, inclusive, o interesse nacional, se tem condições para continuar no cargo. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado, as duas perguntas e, não havendo mais, passamos então à resposta final do Sr. Dr. Sérgio Monteiro, que corresponde a 6 minutos. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados que participaram aqui nesta segunda ronda. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, eu não acho que um trabalhador de gravata seja menos trabalhador, portanto, eu não precisaria tirar a gravata para ser trabalhador. Não me revejo nessa luta, dessa divisão de classes. Todos são trabalhadores e muito importantes para o desenvolvimento das entidades. Portanto, é a primeira observação que gostava de fazer. A segunda é a seguinte: tive a ocasião de explicar porquê, no meu entender, a posteriori, porque eu não sabia da existência da ata de 22 de julho, uma vez que só me foi remetida a ata de 23, a posteriori, olhando para o conteúdo da ata de dia 23, e porque é que ela eventualmente terá sido enviada, encontro uma explicação simples. A ata dia 23 era fundamental para que a nomeação em Conselho de Ministros pudesse ser feita no dia em que estava prevista. Daí, interpreto eu, o Conselho de Administração da CP entendeu relevante dar nota à tutela setorial, como eles próprios escrevem, e eu próprio dei nota à Secretaria de Estado do Tesouro. Nessa ata dia 23 não se refere-se à renúncia de dia 22, atenta à renúncia, julgo eu, que era a expressão da ata dia 23, portanto eu tomo conhecimento que houve uma renúncia no dia 22 e a dispensa do pré-aviso de 30 dias, ou seja, estão reunidas as condições para que a nomeação seja feita. Portanto, não acho estranho. O anormal era que atas sejam enviadas para a Secretaria de Estado, atas de reuniões de Conselho. Aquela, em particular, era muito relevante para efeitos da aprovação em Conselho de Ministros e pronto. Segunda observação que queria fazer. A nomeação dos membros do Conselho de Administração da CP e, já agora, da AMT, é feita por Conselho de Ministros. Portanto, não há nomeações feitas por membros do Governo. Os convites, de facto, são feitos por membros do Governo, atento à discussão que existe dentro do Governo. Eu tive a ocasião de dizer no início, houve uma reflexão durante o mês de junho de 2015 do perfil das pessoas que deveriam compor o Conselho da AMT. Essa discussão foi feita, da minha parte, com o Sr. Ministro da Economia. Certamente o Sr. Ministro da Economia terá consultado outros membros do Governo. Eu essa parte já não conheço. Não tive assento no Conselho de Ministros, não conheço, portanto, a discussão em concreto que existiu. Sei o resultado da mesma e encontro lógica nesta cronologia dos factos. Também queria deixar absolutamente claro que não acompanho o Sr. Deputado no verbo que escolheu
esconder ao Presidente da CP qualquer convite ou qualquer nomeação. Aliás, como disse, a audição era absolutamente pública, não há nada escondido. Seria uma forma, aliás, bastante estranha de esconder o que quer que seja participar em audições públicas. Depois, se quiser, eu acho que já é um caminho do que fui acompanhando deste debate. Não o acompanhei logo de início, devo dizer, mas enfim, depois, quando recebi o convite para aqui vir, inteirei-me um bocadinho mais. Julgo que já passámos, parece-me, das questões da legalidade para as questões da ética. Elas não são menos importantes, e aqui dirijo-me em particular ao Sr. Deputado Filipe Melo, que aproveito também para cumprimentar. Elas são, pelo menos, tão importantes como as questões da legalidade. Mas é muito importante que a legalidade tenha sido cumprida. Como digo, a ética e moral fica no juízo de cada um e, portanto, só os próprios é que podem falar. Eu não sou nem polícia, nem juiz ético e moral de quem quer que seja. Não acho que, enquanto tutela, deveria ter conhecimento da indemnização. Julgo que não. Não tive conhecimento de nenhuma das mais de 3.000 e, portanto, não entendo a função de tutela como uma função de interferência, a dizer, não, 80.000 parece-me muito, negocia lá 70, quer dizer, não acho que seja essa a função de tutela. Seja o número que for, entendo que a CP, desse ponto de vista, procedeu bem, terá cumprido as regras que estavam instituídas dentro da organização e, portanto, parece-me que esteve bem desse ponto de vista. E, de facto, julgo que também fica claro, sobretudo das audições dos senhores Presidente à data e à altura da CP, que não havia impedimentos de idade, de função, as regras eram claras, foram seguidas, foram transparentes. Cada um pode emitir um juízo, dizer aquilo é justo, aquilo é injusto, todos nós podemos ter opiniões, mas isso são opiniões mais do dia-a-dia que julgo que não relevam demasiado para a discussão que aqui existiu. Para terminar, Sr. Presidente, percebo que o meu tempo está a terminar e quero ser cumpridor. Julgo que fica claro os passos que o Governo deu, a informação julgo que é relevante do ponto de vista dos passos. Também deixar completamente claro que nunca autorizámos, tivemos conhecimento prévio ou posterior de qualquer valor de indemnização e julgo, face à informação existente à data e suportada pelos presidentes da CP, que de facto não foi um fato à medida, foram cumpridas as regras e isso para a democracia é que é relevante. Não há exceções à regra, há regras definidas, claras e congratulo-me com isso, se de facto for essa a conclusão final que a Comissão tirar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Dr. Sérgio Monteiro. O Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado, quer fazer uma interpelação à mesa sobre as condições de trabalho. Terei cometido algum erro, então. Eu suspeito que não. Aqui, eu julgo, Sr. Presidente, que o Dr. Sérgio Monteiro veio aqui para esclarecer a verdade e só mais a verdade. Por isso eu só quero fazer aqui uma pergunta há aqui uma questão que foi efetuada e que não teve resposta e que é vital para todo este processo. Não, eu perguntei. Sr. Deputado, não é uma interpelação à mesa. Eu perguntei se nós temos que ser mais disciplinados relativamente a isso. Também não é só por uma questão de disciplina, mas é uma questão de cumprimento de regras. Esta comissão, os senhores deputados são muito maus comigo, com a mesa, porque estão permanentemente a interpor interpelações à mesa, que depois se verificam não serem interpelações à mesa. Só faltou uma resposta. E isso significa que há uma falta de equidade relativamente aos outros deputados. Portanto, vamos terminar por aqui. Sr. Deputado Gonçalo Lage, muito obrigado. Sr. Dr. Sérgio Monteiro, agradeço a colaboração e o facto de ter se deslocado à Comissão e ter procurado responder às perguntas que os senhores deputados, nos seus tempos, tiveram a faculdade de lhe colocar. Muito obrigado, Sr. Doutor, muito bom dia. Senhores deputados, fazemos um intervalo de 10 minutos e continuaremos então com a ordem do dia normal. Muito obrigado.